Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 257, que vai ao ar no domingo, dia 27 de abril de 2025. E hoje eu vou abordar um assunto que interessa muitas pessoas, principalmente a galera que atua no direito de família, que foi a decisão adotada pelo STF no julgamento da ADI 5894. ADI 5894. Nela, o STF entendeu que no caso de homologação de partilha amigável, não há necessidade de recolhimento do ITCMD como requisito para o encerramento do inventário. Ou seja, é plenamente possível que seja feita a partilha de bens sem a comprovação de recolhimento do ITCMD. Essa discussão foi muito interessante, é uma ação promovida lá em 2018, pelo governador do Distrito Federal, alegando a inconstitucionalidade do artigo 659, parágrafo 2º do CPC, sob o argumento de que o arrolamento sumário elaborado em juízo seria inconstitucional, porque necessariamente ele permitiria que fosse realizada a partilha de bens sem o recolhimento do ITCMD. Bom, a grande verdade dos fatos é que o artigo 659, parágrafo 2º, ele trouxe uma inovação muito interessante, que foi a partilha em comum acordo, quando efetivamente os herdeiros decidem amigavelmente solucionar a discussão e dividir os bens. É claro que não é possível em qualquer situação, é necessário que sejam maiores, capazes e que haja, sim, uma definição do que vai ficar com quem de forma amigável. A lógica desse dispositivo é facilitar aquilo que durante anos sempre foi muito demorado, que é o bendito do inventário, né? Não tem porquê essa demora acontecer. O argumento do autor da ação foi no sentido de que haveria uma violação à isonomia tributária, porque em todos os demais casos de partilha haveria necessidade de quitação prévia do ITCMD e no caso do arrolamento sumário não. E além disso, haveria necessidade de lei complementar para tratar do assunto, pois seria matéria tributária, seria a análise de garantias e privilégios do crédito tributário, assunto reservado à lei complementar, nos termos do artigo 146 da Constituição. Pois bem, o relator do caso foi o ministro André Mendonça, e ele entendeu que a regra do CPC é válida. E, obviamente, a decisão dele foi acompanhada por unanimidade. Gente, essa decisão, na verdade, ela só reforça aquilo que foi definido pelo STJ em 2022. Desde 2022, o STJ tem esse entendimento pacificado. A relatora foi a ministra Regina Helena Costa, né, que deixou claro, né, que nesse caso você tem um adiamento do pagamento do imposto. Ele não está dispensado, não é que você deixe de pagar o ITCMD, ele só vai ser postergado para depois, né? Essa decisão do STJ, ela é uma decisão, como eu disse, adotada em 2022, foi lá no RESP 1.896.526, 1.896.000, desculpa, 1896526, ou seja, não é um assunto novo, o STF só reforça aquilo que o STJ já havia dito, tá? E além disso, o ministro André Mendonça ele trouxe alguns detalhes interessantes, né? Ele fala que essa norma não é uma norma que envolve a legislação tributária, não há necessidade de lei complementar. Essa é uma regra que não trata de garantias e privilégios do crédito tributário, mas trata, na verdade, de uma regra processual. Porque nesse caso ela adota a lógica da solução amigável, da solução rápida de conflitos, né? Isso é uma lógica do novo CPC, isso é uma lógica trazida no direito brasileiro que evoluiu nos últimos anos. Então, ela é uma regra processual, o que não haveria necessidade de lei complementar, né? É um procedimento diferenciado. Então, nesse caso, é uma regra procedimental. E não haveria violação ao princípio da isonomia, né? Porque não se trata da incidência do imposto de pessoas que estão em situação equivalente, né? Por quê? Porque essa é uma cognição sumária. As pessoas estão concordando, existe um acordo, eles negociaram, eles
de forma amigável decidiram quem vai ficar com o patrimônio. Isso não pode ser equiparado àqueles que estão brigando no judiciário, que estão discutindo com quem vai ficar o patrimônio. Então, nesse caso, não haveria quebra da isonomia. Por quê? Porque é um procedimento diferenciado entre partes herdeiras capazes que estão aptas a celebrar um acordo amigável de partilha. Então, nesse caso, há um descrimen legítimo para que o tributo seja recolhido depois, porque reforça a consensualidade na solução de litígios. Então, agora, finalmente, de uma vez por todas, é colocada uma pedra sobre o assunto e não tem mais essa discussão. No arrolamento sumário, não é necessário o recolhimento do ITCMD para o encerramento do procedimento. Basta que você faça o procedimento em juízo e a posteriori o imposto vai ser recolhido. Que fique claro, não há um afastamento do recolhimento do imposto, não há uma dispensa do recolhimento do imposto. Não, o ITCMD vai ter que ser recolhido, só não é requisito para o encerramento daquele procedimento. Belezinha, galera? Tranquilo? Então, aos advogados de família, se você não é, mande para um advogado de família e sucessões, porque isso aqui pode facilitar muita gente que está aí em juízo discutindo. Uma petiçãozinha nos autos informando a decisão do STF já vai resolver o seu problema e você vai poder finalizar o seu procedimento que está lá esperando há muito tempo. Pessoal, esse foi o Tributologia de hoje. Desejo a vocês uma ótima semana maravilhosa, com mais feriado pela frente, mas domingo que vem a gente está junto para falar de direito tributário. Um beijo grande e até semana que vem, mas não deixa de curtir não, hein? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até lá, pessoal!